Espectadores ao redor do mundo, obrigado pelo tempo de vocês. O tempo de Deus é o melhor. O tempo de Deus é o melhor. Uma vez que você faz as coisas no tempo de Deus, você tem o melhor. No tempo de Deus, tudo fica bom. Aleluia. Cada vez que eu faço algo, eu não procuro ao redor o que dizer ou o que fazer. Elas sempre estão ao meu redor. O que dizer, o que fazer, como fazer, no tempo de Deus. Ele as provê. Quando nós não estamos fazendo as coisas no tempo de Deus, começamos a lutar e buscar nossas próprias palavras, o que dizer, o que fazer, onde ir. Nós começamos a usar o nosso critério. Pensando o que eu vou dizer, como eu vou dizer essas coisas, para onde eu irei, como irei. Quando não fazemos as coisas no tempo de Deus, quando fazemos as coisas no nosso próprio tempo, é sempre para nós. O pensamento, o raciocínio, tudo sempre é muito difícil. Qualquer coisa que você faça no tempo de Deus, você a encontra sem esforço. Sem esforço. Mas quando você faz as coisas no seu próprio tempo, é requerida a sua energia, sua habilidade, seu esforço, sua atenção, pressão, o que resultará em enfermidade, doença, ataque cardíaco, porque é você que está fazendo essas coisas. Você fica muito cansado. O tempo de Deus é o melhor. Quando você dorme, no tempo de Deus, você tem sonhos maravilhosos, não pesadelos. Quando você faz as coisas no tempo de Deus, a confiança pode funcionar. Você coloca a sua confiança nele de acordo com a vontade dele. Diga ao seu vizinho, coloque sua confiança nele de acordo com a vontade dele. Coloque sua confiança nele de acordo com a promessa dele. Coloque sua confiança nele de acordo com o tempo dele. Pode se sentar. Então, confiança não adianta sem o tempo dele, sem a promessa dele, sem a vontade dele. Eu confio nele. Está bem? Para fazer o que você está fazendo isso no tempo dele? A fé não é real sem o tempo dele. A fé não é real sem a promessa dele. A fé não é real sem a vontade dele. Eu tenho fé. Está bem? Essa fé deve ser nele, no tempo dele, na vontade dele e no caminho dele. Vamos repetir. A fé não é real sem a vontade dele. A fé não é real sem a promessa dele. A fé não é real sem o tempo dele. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Todas as coisas são possíveis. Tenha fé em Deus. E você não pode separar Deus da vontade dele. Você não pode separar Deus das promessas dele. Você não pode separar Deus do tempo dele. Portanto, fé no tempo dele, na promessa dele e na vontade dele. Então, para onde estamos indo? É como se muitos cristãos estivessem presos. Eles não conhecem o Deus a quem servem, porque a fé não é real sem a vontade dele. Você deve conhecer a vontade dele e ter fé nele. A fé não é real. Lembre-se, a vontade de Deus é a mesma coisa que a promessa de Deus. O tempo dele também.
Você deve fazer as coisas no tempo dele, para que ele te siga, para que ele esteja com você, para que ele te proteja, para que ele te ouça e para que ele esteja com você no tempo dele. Eu confio nele. Isso significa que você confia no tempo dele. Você coloca a sua confiança no tempo dele, na vontade dele, nas promessas dele. A pulseira da fé que você tem consigo, onde está a sua? Está bem, vamos falar com o nosso irmão aqui. Mostre-nos. Mostre-nos. Oh, meu Deus. O que você está dizendo? Tira mais de mim e me dê mais de ti. Eu quero crer que em tudo o que vocês têm visto desde essa manhã, o testemunho das pessoas, a vontade de Deus que temos visto, as promessas de Deus que temos visto, tudo isso aconteceu porque aconteceu no tempo de Deus. São as promessas de Deus e a vontade de Deus. Nós estamos olhando para elas. Que bênção maravilhosa. É nessas coisas que você está meditando. Eu disse a vocês que a palavra se torna parte de nós pela meditação. A palavra de Deus se torna parte de mim pela meditação. Esse é o único caminho, não pelo pensar. Eu já falei para vocês sobre pensar. Quando se trata da palavra de Deus, você não pode pensar sobre a palavra de Deus, mas sobre a sua situação. Porque a meditação é um andar acima e pensar é um andar abaixo. Quando você está pensando, você ainda está nesse reino. Ainda está aqui conosco, mas quando está meditando, não está mais no nosso meio. Meditação é do coração, é do nosso espírito. Para o seu coração agir na palavra, eu quero dizer, coração significa espírito, ou seja, o espírito do homem. Para o seu coração agir na palavra, você deve meditar na palavra e repassar novamente e novamente no seu coração. Esse é o único jeito da palavra dominar o seu coração. E quando a palavra domina o seu coração, ela influencia a sua conduta e seu caráter. Você começa a se comportar daquela forma. A palavra de Deus diz, seja fiel, e você começa a ser fiel. Ela influencia a sua conduta. Você que reclama sobre libertação, eu não quero fumar novamente. Medita na palavra. Antes que você perceba, a palavra de Deus dirá não, e você começará a se comportar daquela forma. Essa é a autolibertação. Vocês estão entendendo? Quando a palavra domina o seu coração, não a sua boca. Quando a palavra domina o seu coração, ou seja, o espírito do homem, quando a palavra domina o seu espírito, ela influencia a sua conduta e o seu caráter. Não se esqueça que a meditação é uma visita a Deus. Diga a si mesmo. Meditação na palavra é uma visita a Deus. Diga novamente. Novamente. Você pode se sentar, Senhor. Obrigado. Você tem enfrentado dificuldades para seguir a palavra de Deus. Pela meditação, a palavra se torna parte de você. Pela meditação, a palavra se torna parte de você. Não é pelo conhecimento da palavra de Deus. Você a conhecerá e a pregará. E ensinará simples. Há muitos professores, pregadores da palavra. Mas a palavra não faz parte deles. Porque você conhecer a palavra não significa que ela faça parte de você. É somente quando a palavra se torna parte de você que você pode viver a palavra. Você a vive. Vive a palavra. A palavra somente pode te governar quando ela te domina. Vamos repetir. O plano para o sucesso é guardar a palavra, meditar dia e noite e fazer o que ela diz. Novamente, o plano para o sucesso é guardar a palavra, meditar dia e noite, e 2, fazer o que ela diz. Sem meditar dia e noite, você não consegue guardar a palavra.
É quando você guarda a palavra que ela pode influenciar sua conduta e o seu caráter. Quando você medita dia e noite, a palavra influencia a sua conduta imediatamente. Ou seja, seu comportamento. Você começa a dizer, não, isso não é da vontade de Deus, isso não é o que Deus diz. Mas nada influencia a sua conduta. Você faz o que quer fazer porque a palavra não influenciou a sua conduta. A palavra se torna uma parte de você pela meditação. A palavra de Deus se torna uma parte de mim pela meditação. Aliás, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é um espírito que cria as coisas materiais. Isso mostra que o espírito é maior do que as coisas materiais. E você é uma dessas coisas materiais. A palavra de Deus, entre parênteses, um espírito cria coisas materiais. Isso mostra que o espírito é maior que as coisas materiais, porque ele as criou. O primeiro lugar onde devemos prosperar é na nossa vida espiritual. Diga ao seu vizinho. Não os escutei. Mas hoje você é rico, você tem dinheiro, você tem mansões, você tem uma frota de carros, tem isso, tem aquilo, tem muito dinheiro, você é um professor, mas a sua vida espiritual está zerada. Você não consegue nem se relacionar com Deus. Você nem sabe qual é a opinião de Deus sobre você. Quem dirá sobre os outros? Isso te mostra que você está zerado espiritualmente. E o Espírito cria coisas materiais. E você tem lutado por coisas materiais por toda a sua vida. Tem trabalhado por coisas materiais, lutado por coisas materiais e tem abandonado o Criador. O Espírito. É por isso que a nossa vida é assim. Então, quando você prospera em outras áreas, a prosperidade se torna um fardo. Sabe, você é muito obeso. E essa obesidade começa a afetar as suas pernas. Então você começa a reclamar. Não consegue andar. Isso tudo então é prosperidade, enquanto a perna é o espírito. A perna é o quê? E toda essa parte. Coisas materiais. Toda essa parte é o quê? E as duas pernas? Esse é um bom exemplo do que estamos falando nessa palavra. E o Espírito é aquele que criou o corpo. A prosperidade é tanta para ele, que agora ele se queixa que não consegue te mover de novo. Ele não consegue te mover, porque está debaixo de um fardo, de uma crise. A palavra de Deus, a qual eu pedi para que você meditasse dia e noite, pede que você se relacione com Deus, visite a Deus pela meditação, a palavra se torna parte de você. O plano para o sucesso, se você quer ser bem-sucedido na vida. A palavra de Deus, essa palavra de Deus, um espírito, cria coisas materiais. Riquezas, fama, popularidade, qualquer coisa que se conquiste, qualquer coisa que você possa falar fora do Espírito. Ele as criou. Isso é para mostrar que o Espírito é maior que tudo. Ele é maior. O maior.
Mas essas são as coisas pelas quais temos corrido atrás no mundo hoje em dia. Temos nos matado por elas. Jantares e vinhos, não há nada que não possamos fazer para consegui-los. E muitos de nós temos o bastante dessas coisas. Agora, se tornam um fardo novamente. E no momento que você as tem, elas começam a pedir mais, porque você tem menos do Espírito. Pessoas têm buscado dinheiro, fama, popularidade, quando então se tornam famosas, ricas, começam a reclamar novamente porque suas vidas espirituais estão no zero. Você está construindo uma fundação no Espírito. Deus abençoe espectadores ao redor do mundo. Se vocês creem que têm tudo, são ricos, famosos, populares e tudo mais, mas suas vidas espirituais não têm nada para serem escritas. Sim. Sim, comece a compartilhar essas coisas com pessoas que estão necessitadas, para que você tenha paz. Enquanto você compartilha com elas, Deus leva a sua vida espiritual. Compartilhe com os outros de uma forma divina. Compartilhe com os outros. Deus não tem mãos para dar a não ser as suas. Ele não tem dinheiro para compartilhar a não ser o seu dinheiro. Compartilhe com os outros de uma maneira divina. Enquanto você compartilha com os outros, sua vida espiritual começa o quê? A aumentar. Compartilhe seu tempo com os outros. Sua força com os outros. Sua riqueza com os outros. Sua sabedoria com os outros. Compartilhe, 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 compartilhe com os outros. Você é abençoado para abençoar os outros. Você está aqui para receber aquilo do que sua vida depende. Você também deve aprender a dar daquilo do que a sua vida depende. Mas você continua recebendo do que sua vida depende e continua a dar o que você não precisa. Estou falando com vocês? O que você tem dado são coisas que você não precisa. Essas coisas que você não precisa. Quando você dá, você não as sente. E dar tem a ver com sacrifício. Qualquer doação que você faça que não tenha a ver com sacrifício não é doação. Veja Abraão. Você deve sacrificar. Você deve sentir. A dor deve vir e você deve sentir a dor. Não importa quão rico você seja, quanto você dá, você sente. Se você não sente quando está dando alguma coisa, você não está dando. Todo ato de dar verdadeiro deve vir com sacrifício. Até que você seja capaz de equilibrar isso. Então, seu ato de dar será recompensado. E Deus é o recompensador. Seu ato de dar será o quê? Dar é remodelar o nosso destino. Diga ao seu vizinho. Eu não os escutei. Você está remodelando o seu destino. Então, eu quero deixá-los por aqui.